Dimensional Sovereign capítulo 84 e 85. Aprimorando as asas. Essências da terra. 62. Essências do vento. 22. Essências da escuridão. 39. Estas eram as essências sobrando no armazém. Algumas foram obtidas nas batalhas de Kang Junho, enquanto outras foram encontradas em minas, lagos e pastagens. As essências eram utilizadas para construções avançadas, aprimoramentos, e também para a criação de tropas de alto nível nos quartéis. Em particular, a essência da terra era usada para convocar os golems ratigeres e a essência da escuridão era necessária para os magos vampiros. Queiron estava juntando a essência da terra para no futuro criar um exército de ratigeres e a essência da escuridão para criar 100 magos vampiros. Em outras palavras, essas essências não eram fáceis de se conseguir. Elas eram itens bem raros. Então, ele tinha que fazer uma escolha: fortalecer suas asas ou aumentar o poder da base. Será que não seria melhor eu testar antes? Kang Junho pegou uma essência da terra e a encostou nas asas. Imediatamente uma pergunta surgiu. Você deseja converter a essência da terra em poder do caos? Sim ou não? Sim. As asas brilharam com uma luz ofuscante. Você obteve um ponto de poder do caos. Poder do caos necessário para o estágio 2. 1 de 1000. O que? Apenas um ponto. Kang Junho ficou pasmo. Isto significava que 1000 essências seriam necessárias para atualizar as asas para o estágio 2. Ele imaginou que talvez a essência do vento ou a da escuridão pudesse gerar mais poder do caos. Você obteve um ponto de poder do caos. Você obteve um ponto de poder do caos. Poder do caos necessário para o estágio 2. 3 de 1000. Cada uma dá apenas um ponto. Eu vou precisar de 1000 pontos para aprimorar para o estágio 2. Então isso não vai dar certo. Porém, Queiron falou com uma expressão confusa. Eu nunca tinha visto as asas do caos. Apenas ouvi boatos sobre elas. Mas se uma essência só dá um ponto, eu acho que não vai ser fácil aprimorar as asas a menos que você encontre um comerciante dimensional. O que é um comerciante dimensional? Você pode encontrar um em um posto dimensional. Posto dimensional. Um posto pode ser criado usando uma partícula dimensional. Quando um abrigo for criado, um comerciante dimensional poderá aparecer. Você pode negociar vários tipos de essências. Um comerciante que vendia todos os tipos de essências existia mesmo. Kang Junho ficou faceiro. Isso é ótimo. A propósito, como é que eu consigo uma partícula dimensional? Queiron coçou a cabeça e disse: se o senhor tiver sorte, talvez encontre uma em uma AU. Mas não vai ser muito fácil. Ok. Uma AU era uma prisão espacial. Kang Junho tinha uma chave de AU que poderia ser usada 3 vezes. Mas ele não tinha encontrado nenhuma AU ainda. Naquele momento, a rainha Nagama Elinad falou com os olhos cheios de orgulho. Eu tenho uma partícula dimensional. Senhor. Sério. Kang Junho estava surpreso. Os olhos de Queiron se arregalaram. Melinad apenas sorriu. Eu darei ela ao senhor se você precisar. Eu sou muito grato. Kang Junho não recusou. Um posto dimensional não seria apenas bom para fortalecer suas asas.
Seria possível convocar tropas de alto nível em grandes quantidades contanto que ele pudesse comprar essências em atacado. Meninad tirou um anel que brilhava com uma luz azulada e o entregou a Kang Junho. Por favor. Aceite isso. É este anel. Sim. É um anel dimensional. Foi uma herança de minha mãe. Ele só me trouxe azar desde então. Mas eu espero que você tenha sorte com ele. Eu já me perguntei várias vezes se ele não era amaldiçoado. Ainda assim, é bom saber que o Senhor precisa dele. A maior sorte que eu tive foi encontrar o Senhor. Então eu não preciso de mais sorte. O coração de Kang Junho se encheu de emoção. Obrigado. É só me falar caso queira qualquer coisa. Está tudo bem. Fico feliz só de poder ajudar. Então eu vou te dar um anel melhor que este. Não precisa. Mas às vezes. Às vezes. Meninad evitou o olhar de Kang Junho. Como se estivesse envergonhada. Seria bom se você pudesse acariciar meu cabelo às vezes. Mas eu sei que não é fácil. É fácil. É claro que eu posso fazer isso. Era apenas natural fazer algum tipo de agrado se alguém fizesse algo merecedor. Kang Junho imediatamente acariciou a cabeça de Meninad. Meninad abriu um sorriso deslumbrante. Como se tivesse ficado de muito bom humor com aquele cafuné. Obrigado. Vou te fazer um agrado quando puder. Você merece. Kang Junho sorriu. Do outro lado, Keiron estava olhando para o anel dimensional. Se você tiver um partícula dimensional e 10.000 nodes, pode construir um posto dimensional. A joia neste anel é claramente uma partícula dimensional. Faça isso agora mesmo. Sim. Senhor. Um posto dimensional está sendo construído sobre o telhado do edifício Yuga. 1%. 2%. 3%. 100%. O estágio 1 do posto dimensional foi concluído. Surpreendentemente. Foi concluído em segundos. Kang Junho subiu para o telhado com Keiron e Meninad. Naquele meio tempo, a porta no último andar tinha mudado para um portal. Havia uma luz azul escuro cintilante que parecia um redemoinho de água. Ao passarem, uma praça grande apareceu. Você entrou em um posto dimensional. O posto dimensional é um lugar onde viajantes cansados vagando pelas dimensões podem descansar. Por enquanto, esta área está desocupada. E não haverá outros de visitantes além dos comerciantes. 2 partículas dimensionais são necessárias para atualizar o posto dimensional para o estágio 2. Se o posto estiver conectado à área de descanso, mais pessoas irão encontrá-lo. Preciso de outras partículas dimensionais para conseguir mandar ele para o estágio 2. Ele precisava de 2 delas. Se já era difícil conseguir uma, como é que ele conseguiria obter mais 2? Por enquanto, ele devia se dar por satisfeito com o estágio 1. Entretanto, a praça ainda estava vazia. Havia apenas um grande círculo mágico em um dos lados. Naquele momento, o círculo mágico brilhou e uma pessoa vestindo uma capa cinza apareceu. Ele olhou nos olhos de Kang Junho, mas não mostrou qualquer reação perceptível. Por que é que esse lugar está tão quieto? Não há qualquer comércio. De qualquer forma, eu já estou aqui. Então vou escolher um local.
Ele murmurou enquanto caminhava pela praça e se sentava em um ponto qualquer. Algo semelhante a um tapete apareceu na frente dele. Em cima dele havia todos os tipos de gemas brilhantes de cores diferentes. Isso é, eram todas essências. Não era apenas a essência da terra, do vento ou da escuridão, mas outras essências também. Havia gemas que pareciam estar pegando fogo e outras em que um pequeno turbilhão de água ocorria no interior. Keiron sorriu. Senhor, essa pessoa é um comerciante dimensional. Você pode não saber suas identidades. Mas o trabalho de um comerciante é se deslocar entre postos dimensionais para fazer negócios. Eles vendem vários tipos de essências. Então, eu só preciso ir descobrir o preço. Atualmente, a base tinha mais de 60.000 nodes parados. Alguns nodes foram obtidos como rendimentos, mas a maioria deles veio das caçadas e missões constantes de Kang Junho. Posso usar cerca de 30.000 nodes. Ele estava transbordando de dinheiro. E assim não seria um sacrifício. Keiron perguntou ao comerciante. Olá. Eu vim perguntar o preço das essências. O comerciante riu e respondeu. Ho. Os clientes já apareceram assim que eu abri meu negócio. Fico feliz. Sim. Quantas pedras lunares você tem? Por que você está pedindo pedras lunares? Você não negocia com nodes. O comerciante encolheu os ombros na pergunta de Keiron e respondeu. Eu acho que você não está acostumado. Não é? Quem é que negocia com nodes hoje em dia? O valor dos nodes está muito ruim devido a Vamon. Eu não vou negociar a menos que seja com pedras lunares. Kang Junho ficou um pouco surpreso com aquilo. Pedras lunares. As pedras são usadas como a única moeda. Kang Junho perguntou. Eu tenho algumas pedras lunares. Então me diga o preço. Em seguida, o comerciante lhe deu um sorriso amigável. Estes são os preços. Essência da terra 2 pedras lunares. Essência do vento 2 pedras lunares. Essência do fogo 3 pedras lunares. Essência da água 3 pedras lunares. Essência da fartura 4 pedras lunares. Essência do encantamento 4 pedras lunares. Essência da escuridão 5 pedras lunares. Essência da luz 5 pedras lunares. Não havia essência do caos. Ainda por cima, as essências mais baratas, a da terra e do vento, custavam 2 pedras lunares cada. Como se não bastasse, a essência da escuridão estava sendo vendida por 5 pedras lunares. Claro. O padrão naquela venda era a pedra lunar de tamanho pequeno. Keiron fechou a cara e sussurrou para Kang Junho. Os preços parecem ridículos. Acredito que o senhor deve esperar um pouco mais. Normalmente, os preços diminuem quando mais comerciantes chegam. Kang Junho pensava da mesma forma. Atualmente, ele tinha cerca de 1.800 pedras lunares pequenas. Assim sendo, ele poderia comprar 900 essências da terra daquele comerciante. Quando combinado com as essências em sua base, os 1.000 pontos de poder do caos necessários para aprimorar suas asas seriam alcançados. No entanto, o valor das pedras lunares era definitivamente muito maior que aquilo. Então, eu virei da próxima vez. Jovem, não ache que é caro.
Quem mais além de mim viria a um lugar tão desolado? Ei! Eu te dou um desconto se você comprar em grande quantidade. Então pense com cuidado. O comerciante acenou com as mãos. Mas Kang Junho mesmo assim saiu do posto dimensional com Queiro. Nesse meio tempo, um pergaminho tinha chegado. Era de Exia. Luca, eu já não tenho mais o direito de te dar ordens agora que você se tornou um comandante. Estamos em posições iguais. Não seria uma boa ideia visitar a sede para dar um oi? Dê-nos uma oportunidade de comemorar. Comandante Exia. Do 439º Exército. Sim. Vai ser bom falar com ela. Ele não tinha recebido nenhuma ordem dos outros comandantes ainda. E assim ele decidiu ir ao encontro de Exia. Pouco depois, ele chegou à sede do 439º Exército. No entanto, Exia não estava lá quando ele chegou. Apenas os soberanos estavam lá. Seus aliados, incluindo Avia e Aniel, olharam para Kang Junho. Luca, bem-vindo de volta. Parabéns por se tornar um comandante. Bem-vindo. Eu ouvi falar disso. Você se tornou o comandante mais forte entre os soberanos. Parabéns. Os outros soberanos também estavam olhando para Kang Junho. Alguns deles pertenciam à Aliança de Ardis, que se opunha a Kang Junho. E os que não estavam perto dele não lhe deram os parabéns. Eles simplesmente voltaram ao que estavam fazendo. Que tal 20 milhões por pedra lunar? Não muito longe deles. Alguns estavam tentando negociar. Eu não posso me dar ao luxo de vender minhas pedras lunares. Então, 30 milhões. Por favor. Me venda ao menos uma. Ah. Deixa eu ver. Eu não posso vender elas. Eu queria. Mas não posso. Embora você queira pagar 30 milhões por cada. Eu só tenho algumas. Todos estavam ansiosos para comprar pedras lunares. Kang Junho perguntou o que estava acontecendo e Avia respondeu. Exia disse que a avaliação ocorrerá quando ela voltar. As pessoas com menos de 100 pontos de merecimento estão desesperadas para comprar pedras lunares. No entanto, as pedras estão escassas. E assim ninguém está vendendo. Entendo. Kang Junho assentiu. A taxa de aparecimento de pedras lunares estava bastante baixa. E por isso era muito difícil encontrar algumas. Até mesmo quando se caçava espíritos malignos. Portanto, não era fácil encontrar alguém que pudesse dispor de suas pedras lunares. Quem iria querer vender nesta situação? Naquele momento, uma soberana abordou Kang Junho. Um pouco receosa. Luca. Eu sou a soberana Ruel. Era uma voz feminina. Ela não era da Aliança de Ardis e nunca tinha tido uma conversa com Kang Junho. De repente ela simplesmente se aproximou e o cumprimentou. O que foi? Isso pode ser um pouco presunçoso. Mas você poderia por favor me vender 3 pedras lunares? Eu acho que você tem um monte de pedras lunares. Eu gostaria de comprar cada uma por 30 milhões de won. O montante de 30 milhões de won era 5 milhões maior do que a oferta de Hana Yonso. Se ele vendesse as pedras lunares a esse preço, ele poderia conseguir 54 bilhões. No entanto, Kang Junho sacudiu a cabeça e fez cara de poucos amigos. Sinto muito. Mas não tenho a intenção de vender. Ah.
Então não tenho o que fazer. Ruel tinha uma expressão triste no rosto. Mas Kang Junho, em seguida, murmurou, sem parar para pensar. Se você me der essências. Então. Bom. Não sei. Suas palavras entraram nos ouvidos de Ruel e os olhos dela tremiam enquanto ela falava. Você quer dizer essências tipo a essência do fogo ou essência da água? Se é dessas essências que você precisa. Então eu tenho algumas. Você vai realmente trocar as pedras lunares por essências? Bem. Kang Junho fez uma expressão de constrangimento com a situação. Ele precisava de essências para fortalecer suas asas. Então ele tinha falado aquilo sem pensar. No entanto, ele não conseguiria voltar atrás ao ver o rosto cheio de expectativa de Ruel. Mesmo assim, ele não podia trocar pedras lunares por apenas uma ou duas essências. No entanto, os olhos de Kang Junho se arregalaram quando ele ouviu as palavras seguintes de Ruel. Se você quiser me vender 3 pedras lunares, posso te pagar com todas as minhas essências do fogo. Acho que tenho umas 40 agora. Que tal? Ruel possuía 5 edifícios e tinha cerca de 30 bilhões de wons em ativos. Embora seu poder de ataque não fosse alto, ela recolhia muitas essências das minas. Particularmente, havia uma mina de fogo em seu território, de modo que a essência do fogo aparecia com frequência. Graças a isso, ela tinha cerca de 40 essências. Kang Junho sorriu. Não. Isso não é suficiente. Vou vender 3 pedras lunares por 30 milhões de won cada. Bem como as essências. Mais cedo, o comerciante dimensional estava vendendo uma essência do fogo por 3 pedras lunares. Mesmo que ele tivesse aumentado o preço em 2 ou 3 vezes. Isso implicava que uma essência do fogo valia uma pedra lunar. Agora, Ruel estava oferecendo 40 essências do fogo por 3 pedras lunares. Aquele seria realmente um negócio incrível. Ele também receberia dinheiro. Além disso, era mais do que o preço oferecido pelo escritório de advocacia Dragão Negro. Por que não eu pensei nisso antes? Kang Junho sorriu de orelha a orelha. Isso é muito bom. Não era difícil de obter várias essências. Porque os soberanos ricos possuíam muitos territórios. Mesmo se não fosse um número muito grande. Havia uma grande possibilidade de que todos ali tivessem dezenas delas. Por outro lado, pedras lunares eram muito difíceis de se obter. Portanto, eles estavam dispostos a negociar essências por pedras lunares. As pedras eram mais importantes que as essências. Porque com elas os soberanos poderiam evitar punições ou manter seus pontos para a ressurreição. Ruel imediatamente voltou para sua base. Enviou as essências do fogo à base de Kang Junho através de uma transferência e voltou para a sede. Soberana Ruel enviou 40 essências do fogo para sua base. A transferência era instantânea entre as bases. Entretanto, ele não estava interessado nessas funções. Já que ele não queria muito papo com os outros soberanos. 40 essências do fogo foram armazenadas em seu armazém. Após confirmar a mensagem, Kang Junho imediatamente pegou 3 pedras lunares de seu inventário e as entregou a Ruel. Ela pulou de alegria. Obrigado, Luca. Quando eu voltar à realidade, vou enviar 90 milhões de won para sua conta. Só vou precisar do número da sua conta. Envie através do escritório de advocacia Dragão Negro. É melhor eles lidarem com isso. Sim.
Isso seria bom. Ruel saiu com uma expressão animada. Em seguida, os outros soberanos, que estavam observando de longe, correram para Kang Junho. Você realmente aceita trocar suas pedras lunares por essências? Claro. Kang Junho assentiu. Ele gritou em voz alta para que todos os soberanos pudessem ouvir. Se vocês tiverem essências, eu poderei vender pedras lunares por 30 milhões de won cada. Eu não me importo quem queira comprar. Então por favor não fiquem com receio. O tipo de essência também não importa. Vou trocar 3 pedras semi-preciosas para cada 40 essências. Na verdade, foi uma tremenda transação mesmo se ele não levasse em conta o dinheiro. Uma pedra lunar poderia ser trocada por 3 essências. Só que, ainda por cima, Kang Junho também recebeu dinheiro. O valor de troca foi determinado por Kang Junho. Mas os outros soberanos concordaram. Kang Junho tinha se esforçado muito para obter aquelas pedras lunares. Então ele tinha que receber um preço apropriado por elas. Ele tinha se tornado um comandante e recebido asas. Então as essências de outros soberanos seriam essenciais naquele momento. Embora essências fossem necessárias para convocar as tropas mais fortes, seria possível para os soberanos obter mais no futuro, já que a maioria deles tinha várias minas. Além disso, 30 milhões de won não eram algo absurdo para aqueles que nasceram em berço de ouro. Era um negócio bom para todos. Kang Junho acrescentou um detalhe. Em respeito a essa transação, eu não vou entrar em conflito com os soberanos que mantiverem sua parte no trato. Os soberanos estavam fazendo fila para fazer negócios com Kang Junho. Depois que ele disse que não iria tratar com hostilidade aqueles que fizessem negócios com ele, todos os outros ficaram mais frenéticos. Haha. Tenho muitas essências. Quero fazer um acordo. Na verdade, a maior parte deles estava preocupada em não ter uma relação hostil com Kang Junho. Ardis também tinha aquela intenção. Mesmo que ele fosse inimigo declarado de Kang Junho, ele não estava à altura do soberano classificado em primeiro lugar na Vanmon da Terra. Agora que ele tinha se tornado um comandante, seria impossível sobreviver se Kang Junho se tornasse seu inimigo. Assim, as palavras de Kang Junho fizeram ele ter um fio de esperança. No entanto, ele não conseguia se colocar de pé e entrar na fila. Foi o mesmo para Zenith. Ardis e Zenith não conseguiam engolir o orgulho e realizar negócios com Luca. Além disso, ao contrário dos outros soberanos, eles não precisavam de pedras lunares. Portanto, eles só assistiram enquanto os outros soberanos faziam negócios com Kang Junho. Eu tenho 38 essências da terra, 12 essências do vento e 10 essências do fogo. Eu posso trocar por 4 pedras lunares. Eu tenho 30 essências da escuridão. Posso trocar por 2 pedras lunares. Kang Junho terminou seus negócios com os soberanos. Depois de concluir as transações com 30 soberanos, ele tinha 102 pedras lunares a menos. Porém, ele agora tinha 1.300 essências empilhadas em seu armazém. Mais que isso, na realidade, 3 bilhões e 600 de won em dinheiro iriam entrar em sua conta. Naquele momento Exi apareceu na sede e viu Kang Junho. Olha! Luca está aqui. Parabéns por se tornar um comandante. Você conseguiu as asas do caos. Sim. Obrigado. Seu conselho foi de grande ajuda. Kang Junho sorriu para ela.
Grania, a comandante do 438º Exército, também estava atrás de Exia. Corro! Luca! Meus mais sinceros parabéns. Eu já esperava isso. Mas ainda assim está de parabéns. Obrigado. Então, Kang Junho disse a elas. Tudo correu bem. Aliás, eu tenho algo para falar com vocês. O que você quer nos dizer? Pode falar. É um pouco complicado. Então, vamos a um lugar mais tranquilo. Exia sacudiu a cabeça. Não há necessidade de sair daqui. Vai ficar tranquilo logo logo. Apenas espere até eles irem para o campo de batalha. Exia se teletransportou junto com os soberanos para outro lugar. Apenas Kang Junho e Grania permaneceram na sede. Ela perguntou. Agora que está tudo calmo, pode falar. Kang Junho olhou para ela intensamente e perguntou. Grania, alguma vez você já pensou em se juntar à minha família? Ele não fez rodeios e foi direto ao assunto. Bem no estilo dele. Grania olhou para ele com uma expressão confusa. Bah! Depois de se tornar um comandante você deve estar achando que eu sou pouca coisa. Nossa! Certamente um fracasso. Kang Junho lamentou interiormente. Então, Exia reapareceu. O que foi? Por que é que está esse clima de velório? Grania olhou para Kang Junho e perguntou de novo. Me responda. Você está tirando sarro de mim. Isto não é piada. Mas sim algo que você precisa. Algo que eu preciso. Claro. Vou ser um grande facilitador para você. Sinto muito. Mas eu não preciso de sua força. Bah! 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 Não me faça rir. Grania bufou com raiva e desapareceu. Exia assistiu ela partir com uma expressão fascinada. O que foi? Você por acaso acaba de convidar Grania para se juntar à sua família? Kang Junho suspirou e assentiu. Mas não deu. Não. Bom. Grania tem o hábito de ficar com raiva se ela gosta de algo. Mesmo. Pergunte a ela novamente na próxima vez que vocês se encontrarem. Ela pode se fazer de difícil mas acabar aceitando. Claro. Ela pode reagir com raiva mais uma vez. Era um fato inesperado. Então talvez não tivesse sido um fracasso total. Kang Junho sorriu para ela. Obrigado. Eu teria ficado muito desapontado se não fosse por suas palavras. Não há necessidade de me agradecer. Exia então encarou Kang Junho com uma expressão ofendida. Mas por que você não perguntou para mim também? Eu não sou digna o suficiente. Kang Junho ficou vermelho e tentou se explicar. Mas eu já ia fazer isso. Exia. Você gostaria de se juntar à minha família? Pode tirar o cavalinho da chuva. Isso absolutamente não vai acontecer. Eu não gosto de estar sob as ordens de outra pessoa. Procure em outro lugar. Exia começou a rir. Parecia que ela esteve fazendo uma cara irritada de propósito. Ah! Entendi. Então você pode mudar de ideia na próxima vez que você voltar. Exia também podia ter aquele estranho hábito de ter rompantes de raiva. De qualquer forma, Kang Junho tentaria de novo na próxima oportunidade. Um pergaminho com uma mensagem chegou na sede para Kang Junho.
Mas ele tinha algo a fazer antes disso. Eu preciso fortalecer minhas asas rapidamente. Combinado com suas essências originais. Ele tinha perto de 1.500. A maioria delas eram essências da terra e do vento. Depois disso, havia muitas essências do fogo. Essências da água. Essência da fartura e do encantamento. Seguidas pelas essências da escuridão e da luz. Isso significava que as duas últimas eram as mais raras. Então, ele deixou de lado os raros e encheu seu poder do caos usando as essências relativamente mais comuns. Não fazia diferença. Porque se não fosse a essência do caos, todas elas dariam um ponto. Você obteve 459 pontos de poder do caos. Você obteve 429 pontos de poder do caos. Você obteve 128 pontos de poder do caos. A conversão de poder do caos foi feita em lotes, especificando direto os números, em vez de ter que fazer uma essência de cada vez. Poder do caos necessário para o estágio 2. 1000 de 1000. Ele foi capaz de preencher seu poder do caos em um instante. Naquele momento, suas asas emanaram uma luz ofuscante. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 2. Seu dano aumentou consideravelmente. Seus pontos de vida aumentaram em 1000. Sua mana aumentou em 1000 pontos. Você despertou a vontade da sobrevivência. Quando seus pontos de vida estiverem abaixo de 30%, a vontade da sobrevivência será ativada automaticamente. Sua defesa física e mágica irá aumentar significativamente quando a vontade da sobrevivência for ativada. Numerosas mensagens apareceram. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 2 e uma habilidade extra apareceu. Asas do caos, estágio 2. Classificação mítica. Asas com uma vontade caótica. É possível voar livremente. Mais 2000 pontos de vida. Mais 2000 de mana. Conforme o estágio aumentar, o poder de ataque aumentará significativamente. Resistência a todos os elementos aumentará significativamente. Vontade da sobrevivência será ativada quando os pontos de vida estiverem abaixo de 30%. A partir do estágio 2. Uma habilidade única será adquirida em cada etapa. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 3. 0 de 2000. Eu ganhei a vontade da sobrevivência. Era um tipo de habilidade passiva que aparecia no estágio 2. Sua defesa física e mágica iria aumentar significativamente. Portanto, ele não morreria facilmente. Além disso, os pontos de vida e a mana tinham aumentado novamente. Pontos de vida: 2.970 de 2.970. Mana: 2.700 de 2.700. Como resultado, seus números estavam incomparáveis a antes. Hehe. Acho que eu não vou conseguir morrer mesmo que eu queira. Ele sentiu uma energia transbordando dentro dele. O estágio 3 requer 2.000 de poder do caos. Ele iria aprimorá-la novamente quando tivesse mais de 2.000 essências. Depois, Kang Junho se teletransportou para a sede do Exército de Defesa. O primeiro comandante, Bin Ain, e o 12º comandante, Hainkar, estavam à espera. Você chegou. Soberano Luca. A partir de agora, você deve entrar no campo de batalha da Lua Vermelha como comandante. Para onde eu estarei indo? Depende da sua escolha.
Sua carreira vai ser completamente diferente de acordo com sua vontade. Quais são as opções? Bin-Ain respondeu de imediato. São duas. A primeira. Lutar junto com os soberanos da maneira que você lutou antes. A segunda. Lutar no campo sanguinário. O campo sanguinário. Não era esse o lugar onde seria o fim quando alguém morresse. Bin-Ain continuou. Se você preferir o primeiro caminho, então siga-me. No entanto, se você escolher o campo sanguinário, você irá com Raincar. Andras e os outros soberanos já estavam esperando. Andras, Damas, Agnus e Endifeide estavam atrás de Raincar. Eles escolheram ir para o campo sanguinário. Os outros escolheram Bin-Ain, e agora restava apenas a decisão de Kang Junho. Raincar então olhou para Kang Junho e disse: Eu vou dizer apenas uma coisa. O campo sanguinário é perigoso, mas pode ser o método mais rápido de crescimento. Eu acredito que você entenda isso.